Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Aprendendo Nutrição. E hoje vamos falar sobre Projeto de Extensão 2, Unidade 1, temas 1 e 2. É muito bom estar aqui para mais essa análise profunda. Bom, depois dessa nossa introdução oficial, eu quero propor um exercício mental rápido para quem nos ouve hoje. Pensem na seguinte situação. Lá vem. Imaginem passar, sei lá, 4 ou 5 anos decorando a composição química de absolutamente todos os alimentos do planeta. Sim, cada via metabólica do corpo humano, tudo nos mínimos detalhes. Exato. Para então finalmente se formar, pegar o tão sonhado diploma, sair na rua e... E perceber que não faz a menor ideia de como conversar com uma pessoa real. Nossa, sim. Perceber que não sabe como falar sobre a dieta daquela pessoa, não sabe como lidar com a cultura dela, com a renda familiar que ela tem, ou simplesmente com o que ela tem na geladeira naquele mês. É o que a gente costuma chamar de a clássica bolha universitária, né? Totalmente. Aquele lugar fechado, cheio de livros, de laboratórios caríssimos, onde o conhecimento fica guardado a 7 chaves e muitas vezes totalmente desconectado da vida real. Mas a missão do nosso mergulho de hoje é justamente implodir essa bolha. Nós vamos entender o que realmente significa a extensão universitária nos dias de hoje. Exatamente. E é fundamental começar esclarecendo para nossa audiência que a extensão universitária vai, assim, infinitamente além de uma simples exigência legal, sabe? Não é só burocracia, né? De jeito nenhum. Não é só um carimbo no diploma para quem está cursando a graduação. Trata-se, na verdade, de um compromisso ético, um compromisso social muito profundo da academia com a sociedade. Entendi. São clássica do conhecimento. Aquela coisa de que as coisas só acontecem dentro das 4 paredes da sala de aula, sabe? Aham. A extensão serve para passar a gerar um impacto real, um impacto tangível e positivo nas comunidades que cercam aquela instituição. Ok, vamos desvendar isso porque a jornada de hoje promete ser muito, muito fascinante. Com certeza. Nós vamos entender desde os marcos históricos que moldaram essa ideia aqui no Brasil, Que foram muitos, diga-se de passagem. sim, e os motivos pelos quais ela mudou tanto ao longo das décadas. Até, é claro, a forma como isso afeta diretamente a formação dos futuros profissionais da saúde, da nutrição e de todas as áreas. É uma mudança de mentalidade gigantesca. Sim, mas antes da gente falar sobre como os alunos aplicam isso na prática hoje em dia, a gente precisa definir o básico. Qual é a essência da extensão? O que a gente está chamando de extensão universitária? Bom, para definir isso com precisão, a gente precisa olhar para as diretrizes educacionais mais modernas do nosso país. O Plano Nacional de Extensão Universitária, lá de 2018. Certo, o que ele diz? Ele diz que a extensão não é vista como um evento isolado, tipo fazer uma palestra num fim de semana na praça e ir embora, sabe? Aquela ação pontual que não muda nada no longo prazo. Isso. Ela é definida como um processo contínuo, um processo que é, ao mesmo tempo, interdisciplinar, político, educacional, cultural e científico. Uau, é muita coisa. É bastante coisa. E o ponto-chave, o coração de toda essa definição que embasa tudo que a gente vai discutir aqui, é a ideia de que a extensão é uma via de mão dupla. Um termo que surgiu num encontro nacional lá em 1987, inclusive. Via de mão dupla. Olha, essa é uma expressão muito forte. O que exatamente transita nessas duas vias? Transita o conhecimento, a vivência e principalmente a transformação. Como assim? Essa premissa defende o seguinte: a universidade não vai até a comunidade para salvar as pessoas. Ah, para ser a heroína da história. Exato. A universidade não é uma entidade iluminada que desce do seu pedestal para entregar um pacote pronto de verdades absolutas para a população. Aham. A universidade leva, claro, o conhecimento técnico e científico que ela produz, mas ela também absorve a realidade social, ela se transforma ao entrar em contato com essa realidade. É uma troca, então. Sim, o aprendizado, as dúvidas e os saberes que voltam da comunidade para dentro da academia, eles servem para aprimorar o que os professores ensinam e o que os pesquisadores investigam. É uma troca muito viva, muito constante. Sabe do que eu lembrei agora? Pensemos nisso como um software de código aberto. Gostei. Como seria isso? É assim,
A universidade escreve a base do código lá na sala de aula, bem bonitinho na teoria. Mas é a comunidade que testa esse código no mundo real. Perfeito. É a dona de casa, o trabalhador, a população ali do bairro que vai encontrar as falhas, os bugs do programa, né? E ajudar os acadêmicos a reescreverem soluções que realmente funcionem para as pessoas de carne e osso. Exatamente isso. Por exemplo, trazendo para a nossa área de nutrição. O aluno aprende a montar uma dieta impecável no papel. Aquela coisa de livro. Com todos os micro e macronutrientes calculados. Isso. Mas aí ele vai para a comunidade e descobre que aquela dieta custa, sei lá, o triplo do salário mínimo local. A comunidade ensina para a universidade que a teoria precisa se adaptar à realidade econômica. Então não é caridade, é desenvolvimento mútuo. Nossa, sim. A academia precisa da rua tanto quanto a rua se beneficia da academia. O que é fascinante aqui é que essa sua analogia do código aberto mostra perfeitamente como essa mentalidade rompe com o academicismo tradicional. Verdade. Durante séculos, o conhecimento estudado no contexto da educação superior tendia a ficar estagnado. Preso nas bibliotecas. Isso, em teses e dissertações que pouquíssimas pessoas liam de fato. Com a extensão sendo pensada como essa via de mão dupla, o conhecimento ganha vida. Ele transcende a teoria pura para melhorar o dia a dia das pessoas. É a união máxima entre o saber acadêmico e o saber popular. Perfeito. Mas vem cá, se esse modelo de código aberto, de feedback comunitário, é tão obviamente benéfico para todo mundo, por que a universidade não foi construída assim desde o primeiro dia? Pois é. Isso me faz pensar na nossa evolução histórica. As universidades brasileiras sempre tiveram essa cabeça aberta para a via de mão dupla, ou isso foi tipo uma conquista mais suada? Olha, foi uma conquista extremamente suada. A história da extensão no Brasil é uma verdadeira viagem no tempo, e as coisas nem sempre foram bonitas ou tão horizontais assim. Imagino que não. Se a gente voltar lá para o século XIX... Nossa, faz tempo. Sim, bem no início. Os primeiros passos da extensão por aqui foram meio que uma colcha de retalhos influenciada por modelos lá de fora. Tipo quais? Tínhamos a influência do modelo americano, que era muito focado em prestação de serviços técnicos, com os objetivos mais comerciais, e o modelo europeu, que trazia uma carga mais focada em assistencialismo puro e na formação continuada para adultos. E isso começou a aparecer de forma muito tímida. Foi em algumas faculdades de São Paulo, do Rio de Janeiro, e em escolas agrárias em Minas Gerais, tipo em Viçosa e Lavras. Que faz todo sentido, né? Considerando que a gente era um país extremamente agrário na época, precisando de algum tipo de conhecimento técnico lá no campo. Com certeza. Mas era algo totalmente fragmentado. Quando foi que o governo, de fato, olhou para isso e disse, olha, precisamos oficializar essa relação da universidade com a sociedade? O primeiro grande marco legal mesmo veio em 1931. 31. Sim, por meio de um decreto que ficou conhecido como a Reforma Francisco Campos. E a gente tem que entender o contexto dessa data, sabe? O que estava acontecendo? O Brasil estava começando a tentar se industrializar, a se urbanizar com mais força. Então havia uma necessidade real de espalhar um conhecimento que fosse utilitário. Entendi. Essa regulamentação de 31 autorizou as instituições a criarem cursos e conferências abertas para a população. O texto da lei falava até em prolongar em benefício coletivo a atividade técnica. Ah, então foi a primeira vez que a lei disse que a universidade precisava olhar para fora dos seus muros. Exatamente. E aí a gente dá um salto para uma época muito mais complexa na nossa história. Sem dúvida. Porque a história mostra que, durante o regime militar, a extensão tomou um formato bem, vamos dizer, peculiar. Eu vejo que existe um marco muito forte ali no ano de 1968. Exato. Em 68, a gente teve uma reforma educacional profunda no país. E foi o ano em que o governo criou o famoso Projeto Rondon. O Ministério do Interior criou isso, né? Sim. E a dinâmica era gigantesca e muito específica. Acadêmicos e professores universitários embarcavam junto com militares em expedições para áreas extremamente remotas do interior do Brasil. Uma logística enorme. Enorme. Tem até selo comemorativo dos Correios de 1980 sobre isso.
O objetivo era dar apoio em frentes como agricultura, saúde, infraestrutura e, de forma muito forte, a alfabetização de adultos. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque se a gente analisar o contexto de 68, o governo tinha um interesse geopolítico muito claro de integrar para não entregar, né? De ocupar o território nacional. Exatamente, tinha esse viés estratégico. Então a extensão ali tinha uma visão de quase tipo uma expedição de resgate. Os universitários iam para os rincões do país levar a civilização, entre aspas. Aham. Mas o material que a gente analisa hoje deixa claro que a extensão atual não deve ter esse caráter. Porque essa é uma visão altamente assistencialista e paternalista, não acha? Com certeza. O assistencialismo é aquela coisa de atender a mazela, de dar o peixe, mas não ensinar a pescar. Muito menos ajudar a organizar a cooperativa de pescadores ali da região. Exatamente. É uma via de mão única. E é o oposto da via de mão dupla que a gente falou no começo. O universitário chega achando que é o herói da história, que vai salvar todo mundo e depois vai embora. Sem dúvida alguma. A sua análise toca no cerne do problema do assistencialismo. Ele resolve o sintoma, temporariamente, claro, e alivia a consciência de quem está ali ajudando, mas mantém a comunidade totalmente dependente. Não gera autonomia nenhuma. Nenhuma. Intervir na sociedade com a mentalidade moderna de extensão significa promover empoderamento, protagonismo da própria comunidade. E para que essa mudança de paradigma ganhasse força de verdade, Saindo desse assistencialismo do Projeto Rondon, isso, para irmos para uma transformação social real, a gente precisava de uma nova base legal. E isso só foi acontecer em 1988, com a nossa atual Constituição Federal. A Constituição de 88, a redemocratização. O foco passou a ser o cidadão com direitos e não apenas um alvo de caridade. perfeitamente. A Constituição estabeleceu o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Indissociabilidade, palavra difícil, mas importante. Muito importante. Significa que, por lei, esses três pilares passaram a ter exatamente o mesmo peso e a mesma importância dentro da universidade brasileira. E isso culminou naquela regra que muda a vida de absolutamente todo estudante universitário hoje em dia, né? O grande marco de 2018, a tal da curricularização da extensão. Essa foi a virada de chave. Mas me explica uma coisa, por que forçar isso para dentro da grade horária oficial de todo mundo? Porque, enquanto a extensão fosse apenas uma atividade extracurricular opcional, ela continuaria sendo algo que só alguns alunos mais engajados faziam, tipo, se sobrasse tempo no fim de semana, sabe? Ah, claro. Fica em segundo plano. Exato. Com a resolução número 7, lá de 2018, a extensão deixou de ser opcional e tornou-se parte integrante da grade de todos os cursos de graduação do país. Entendi. Não é mais um puxadinho do curso. É o núcleo da formação. É o coração do currículo agora. Certo. Então a gente entendeu a evolução histórica, entendemos por que a lei exige isso hoje e que a meta é fugir daquele assistencialismo dos anos 60. Isso. Mas a grande dúvida que fica para quem nos ouve é a seguinte: como isso funciona na prática pedagógica? Porque é muito fácil falar no papel, vamos transformar a sociedade, mas qual é a engenharia por trás de um projeto de extensão para garantir que ele realmente funcione e não seja só papo? Excelente pergunta. Especialistas em educação, como Moacir Gadotti e o próprio Fórum de Pró-Reitores de Extensão, chegaram a um consenso. Um projeto de extensão sólido precisa ser sustentado por 4 princípios fundantes. 4 princípios. Quais são? O primeiro deles, nós acabamos de mencionar, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Sabe, eu gosto de imaginar a indissociabilidade como um banquinho de 3 pernas. Boa imagem. O ensino é uma perna, a pesquisa é a outra e a extensão é a terceira perna. O ensino dá toda aquela base teórica e técnica da profissão lá na sala de aula. A extensão é quando o aluno pega esse ensino e aplica lá fora, na comunidade. Exato. E a pesquisa é a perna que observa tudo isso, que registra os dados e cria novos conhecimentos baseados no que deu certo e no que deu errado no mundo real. Aham. Se você tirar qualquer uma dessas 3 pernas, o banquinho cai. A universidade perde o sentido. É uma analogia impecável.
E esse ciclo natural nos leva diretamente ao segundo princípio, que é assim, o motor de como isso acontece no dia a dia do aluno, a chamada praxis educativa. Praxis educativa. O que é isso? A praxis não é apenas agir por agir de forma impulsiva. Ela é um movimento constante e deliberado que consiste em uma engrenagem de 3 passos. Ação, seguida de uma reflexão crítica que leva a uma nova ação. Espera, vamos simplificar isso para nossa audiência. Se o ensino, a pesquisa e a extensão estão amarrados, isso significa que o estudante não pode simplesmente ir lá fora, fazer uma boa ação, tirar uma selfie e voltar para casa com o dever cumprido, certo? Nossa, de jeito nenhum. Isso não é extensão. Tem que ter um método aí. A praxis educativa seria basicamente o método científico aplicado à vida real, né? Como assim? Imagina a seguinte cena. Um grupo de estudantes de nutrição vai a uma escola pública fazer uma ação de extensão para ensinar as crianças a comer brócolis. Clássico. Um belo desafio. Aí eles chegam lá, mostram os gráficos super complexos sobre vitaminas, fisiologia. E as crianças dormem. As crianças ficam totalmente entediadas, ninguém presta atenção e a ação é um fracasso absoluto. Ou seja, a ação aconteceu, Sim, o primeiro passo da praxis. mas o trabalho não acaba aí. Pelo princípio da praxis, eles precisam voltar para a universidade, sentar e fazer a reflexão. Por que falhamos? A linguagem estava muito chata, usamos termos técnicos com crianças de 7 anos. Faltou pedagogia. Exato. Aí vem a nova ação. Eles voltam na escola na semana seguinte, mas dessa vez com uma oficina de culinária super divertida, onde as crianças tocam no brócolis, brincam com a comida e preparam a própria refeição. Isso é a praxis educativa. É o exemplo perfeito. Se conectarmos isso ao cenário geral da formação profissional, é exatamente essa reflexão crítica após a falha, ou mesmo após o sucesso, que transforma o aluno de verdade. Entendi. Ele deixa de ser aquele receptor passivo de informações que só senta na cadeira e ouve o professor falar e passa a ser o sujeito ativo do seu próprio processo educativo. Ele testa, ele erra, entende o porquê do erro, ajusta a rota e evolui. O que já me dá a pista muito clara do terceiro princípio. Se o aluno está o tempo todo testando o que aprendeu nos livros com o que realmente acontece na rua, o terceiro pilar só pode ser a conexão entre teoria e prática, né? Exato. É o esforço constante de fazer uma ponte entre o papel e o território. O exercício de não deixar o conhecimento isolado ali, na abstração da sala de aula. Faz todo sentido. E qual é o quarto princípio que fecha essa conta? O quarto princípio, que amarra toda essa complexidade que a gente está falando, é a interdisciplinariedade. Ah, claro. E faz sentido também, porque a vida real não é dividida em disciplinas arrumadinhas igual ao horário de aulas da faculdade. De forma alguma. Os problemas reais são complexos. Sim. Se eu, como futuro nutricionista, for tentar resolver um problema de desnutrição infantil num bairro periférico, eu não posso olhar apenas para as vitaminas e para as calorias. Não mesmo. Tem muita coisa por trás. Eu preciso entender a renda daquela família, o que envolve a área de economia. Preciso entender os hábitos culturais deles, o que envolve a sociologia. Preciso entender o impacto emocional daquela condição, que já entra na psicologia. Exatamente. Eu não resolvo absolutamente nada sozinho na minha caixinha da nutrição. Eu preciso me articular com as outras áreas do conhecimento. Você resumiu a essência da interdisciplinariedade. Nenhum, mas nenhum problema complexo da nossa sociedade contemporânea se resolve com apenas uma área do saber. É verdade. Nas ações extensionistas reais, é vital articular conhecimentos de diferentes cursos e especialidades para construir proposições que façam sentido para aquele território específico. Ok, a teoria é linda. Os princípios de fugir do assistencialismo, de criar via de mão dupla, da praxis educativa, de misturar os cursos. Tudo soa excelente. Mas a gente precisa colocar um pouco de humor e realidade nessa conversa agora. O que você está pensando? Imagina pegar um calouro. Aquele estudante de 18 anos que acabou de entrar na faculdade, que está morrendo de medo das primeiras provas de anatomia. Tadinho, tá super perdido ainda. Pois é, aí a universidade joga ele no meio de uma crise super complexa de saúde pública do município e diz: vai lá, garoto, resolve isso aí usando interdisciplinaridade e praxis educativa.
Seria o caos. Seria um desastre absoluto, tanto para o aluno que ia surtar, quanto para a comunidade que ia servir de cobaia, né? Como é que a universidade distribui essa responsabilidade enorme ao longo dos anos de graduação de quem nos acompanha? Você tocou num ponto crucial. Seria um erro pedagógico monumental fazer isso com o calouro. É por isso que os projetos de extensão modernos são estruturados no que a gente chama de eixos formativos. Eixos formativos, como assim? Eles são verdadeiras trilhas que vão escalando em nível de complexidade. Eles foram desenhados com muito cuidado para acompanhar o amadurecimento técnico e emocional do aluno, semestre a semestre. O estudante só assume responsabilidades maiores quando ele tem bagagem teórica e prática para isso. Vamos aterrissar isso para a galera da saúde e da nutrição que está nos ouvindo hoje. Como começa essa jornada? Qual é o primeiro passo para esse aluno não entrar em pânico logo de cara? O primeiro passo é o eixo 1, que a gente chama de eixo de educação e conscientização. Certo. E isso acontece quando? Ali do primeiro ao terceiro semestre, dependendo da matriz curricular da instituição. Tá, e o que eles fazem nesse eixo 1? Nesse momento, o aluno ainda está construindo aquela sua base teórica pesada, anatomia, fisiologia, bioquímica. Portanto, o foco da extensão não é fazer intervenções complexas de jeito nenhum, mas sim trabalhar a disseminação de informações de qualidade. Entendi. A ideia é elevar o nível de consciência do público sobre determinados temas importantes. Então, zero intervenções clínicas nesse momento, o aluno atua quase como um comunicador da ciência, digamos assim. Exatamente isso, um comunicador. Por exemplo, eles podem se reunir para criar um infográfico altamente visual e compartilhável sobre os perigos reais dos alimentos ultraprocessados. Ótimo exemplo. Ou, sei lá, gravar uma série de vídeos curtos para o TikTok, desmentindo mitos de dietas malucas da internet para os adolescentes de uma escola local. Perfeito. Eles produzem cartilhas, e-books, até podcasts como o nosso. É o momento em que o aluno aprende a traduzir todo aquele jargão científico super denso para uma linguagem que seja acessível para a população. Ele começa a se soltar. Isso, ele começa a entender o perfil do público para quem ele vai trabalhar um dia e ganha confiança. Faz todo sentido. Bom, o aluno sobrevive a essa fase, aprende a se comunicar e aí ele chega na metade do curso. O que acontece nessa segunda etapa? Aí nós entramos no eixo 2, que é focado no protagonismo e atuação. Ele geralmente abrange ali do terceiro ao quinto período. E aqui a coisa já fica mais séria. Fica assim. Aqui o grau de exigência dá um salto. O acadêmico já tem uma bagagem técnica respeitável. Então, o trabalho sai da tela do computador, sai da produção de cartilhas e vai fisicamente para o território. Para a rua. Exato. O aluno vai atuar em espaços coletivos, como escolas, praças, equipamentos governamentais. O objetivo central aqui é analisar os problemas de forma muito mais profunda e começar a articular soluções de forma interdisciplinar. Sabe, eu consigo imaginar perfeitamente os estudantes saindo da sala de aula, indo para uma feira livre da cidade, por exemplo. Um ótimo cenário para nutrição. Em vez de só entregar um panfleto pronto como fariam no eixo 1, agora eles estão lá no meio das barracas, observando quanto alimentos feirantes desperdiçam no fim do dia. Observando a dinâmica real. Isso, eles conversam com os moradores locais sobre o que eles costumam comprar, analisam todo aquele contexto social e econômico e começam a pensar criticamente. Tipo, como podemos criar um projeto que use esses alimentos que seriam descartados para melhorar a nutrição da creche aqui do bairro? Eles estão analisando o problema real na rua, sentindo o pulso da comunidade. Exatamente isso. É o desenvolvimento do olhar clínico sobre o ambiente e sobre as dinâmicas sociais das pessoas. Eles aprendem na prática a identificar os chamados nós críticos de uma comunidade. Sensacional. E aí, finalmente, a gente chega ao chefe final do videogame. A reta final. O final da graduação. O aluno já sabe se comunicar lá do eixo 1, já sabe ir para a rua e analisar os problemas com o eixo 2. E agora? O que falta? Agora nós temos o eixo 3, que é o eixo da intervenção. Esse eixo engloba a reta final mesmo, do 6º ao 9º ou 10º períodos. E o que rola aqui? Aqui a ação é direta, especializada e altamente relacionada às práticas técnicas da profissão que ele escolheu.
O aluno, que agora está maduro e tem muito domínio teórico e prático, vai propor e executar soluções profissionais reais. Ah, então é aqui que a intervenção clínica pesada acontece. O nosso estudante que já está quase formado, atuando dentro de uma clínica escola pública, por exemplo. Sim, Conduzindo consultas reais, montando planos alimentares super específicos para pacientes diabéticos lá da comunidade, ou prestando um atendimento especializado dentro de hospitais conveniados. isso mesmo. É a tradução mais perfeita daquela conexão teoria e prática que a gente discutiu agora há pouco. É brilhante, sabe? Isso levanta uma questão muito importante. Veja a genialidade dessa escalada. Como assim? O currículo foi desenhado de uma forma muito inteligente. Ele basicamente protege a comunidade de intervenções imaturas. Primeiro, o aluno aprende a comunicar. Depois, ele aprende a analisar os problemas na rua, para só no fim do curso, com maturidade técnica e emocional, colocar a mão na massa na intervenção especializada. É verdade. É uma rampa de aprendizado incrível. E isso garante extrema segurança e respeito para a sociedade que está recebendo aquele aluno. E constrói uma confiança inabalável para o futuro profissional dele. Com certeza. A cada semestre, esse aluno ganha uma nova camada de responsabilidade. É um crescimento visível. Sim, e ele cumpre aquele objetivo primordial que mencionamos lá no começo do nosso papo. Ele percebe que não está na universidade apenas para memorizar nomes de enzimas complicadas ou para prestar um serviço técnico de forma isolada e fria. Aham. Ele está, na verdade, se formando como um cidadão consciente, alguém que é capaz de promover impacto econômico, impacto social e de saúde real na vida das pessoas. O aluno entende na própria pele a função social da profissão que ele escolheu. Olha, nós chegamos a um ponto da nossa conversa em que aquela visão inicial de que a universidade é uma bolha isolada, uma torre de marfim, foi completamente pulverizada pela realidade dos fatos. Totalmente desconstruída. Nós vimos que, desde os primeiros passos com a Reforma Francisco Campos, lá atrás, em 31, passando por aquelas expedições mais paternalistas de 68, até culminar na curricularização obrigatória e supertransformadora de 2018, a extensão deixou de ser um favor assistencialista Sim, deixou de ser opcional. e passou a ser, merecidamente, o coração pulsante da experiência universitária moderna. É um ciclo virtuoso incrível. De deixar um pensamento provocativo sobre o futuro para nossa audiência que acompanhou a gente até aqui. Opa, adoro provocações. Manda bala. Pensem comigo. Se a extensão universitária é verdadeiramente essa via de mão dupla, e se o princípio da praxis educativa exige que a academia vá até lá, ouça, reflita e se adapte após cada ação junto à comunidade, Aham, aquela troca constante. isso, a grande pergunta é: quanto do currículo universitário das próximas décadas acabará sendo escrito pelas próprias comunidades, em vez de ser escrito pelos grandes doutores dentro dos seus laboratórios fechados? Nossa, que inversão de perspectiva. Sim. Se a transformação tem que ser mútua, será que veremos um dia em que o saber popular e a vivência da rua terão exatamente o mesmo peso institucional que um diploma científico tradicional dentro das grades curriculares oficiais? É uma mudança de paradigma imensa. É algo muito profundo para nossa audiência refletir sobre o futuro das suas próprias profissões e de como a gente constrói o conhecimento. Com certeza. É uma reflexão que vira a chave na nossa cabeça sobre o que realmente significa aprender. Aproveitem para se inscrever no canal e clicar no sininho para notificações sobre novos conteúdos. Até a próxima!